Bem-vindos a esta mensagem do caminho. Hoje vamos falar acerca de vivermos a nossa vida ao máximo e é uma passagem que a Palavra de Deus nos traz no livro de Efésios, muito interessante, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Há aqui claramente uma chamada para nós vivermos como pessoas que são sábias na forma como usamos o nosso tempo. Na verdade, era como se Paulo estivesse a dizer: parem de ser tolos. E aqui esta passagem do versículo 15 do capítulo 5 de Efésios até ao versículo 21 nos encoraja em algumas áreas interessantes. A primeira delas tem a ver com aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. O livro afirma assim: andai como gente, não como gente insensata, mas como pessoas espiritualmente esclarecidas num mundo que é dominado pelas forças do mal. Por isso, devem saber dominar o tempo, tirando dele o melhor partido. Sede cuidadosos quanto à vida que levais. Ou seja, o tempo é um talento que Deus nos dá e se desperdiça e se perde quando não é usado conforme a sua intenção. Há 4 coisas que não voltam atrás: a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Mas é curioso também julgarmos umas palavras de Sócrates, que ele diz assim: não é ocioso apenas aquele que não faz nada, mas é ocioso aquele que podia empregar melhor o seu tempo. Estamos perante este desafio que Deus nos coloca, de usarmos bem o tempo de Deus. Ou seja, podermos tirar vantagem do tempo que Deus nos dá. Não gastarmos o tempo no nada, não deixarmos continuamente as coisas para mais tarde, mas considerarmos as palavras até de Lutero, quando ele disse: há 2 coisas certas quanto ao tempo, o dia de hoje e aquele dia. O tempo que tu perdes hoje e que eu perco, nunca mais o vamos retomar. E por isso é que vivemos bem o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E depois o apóstolo Paulo diz: portanto, não vos torneis insensatos. A Bíblia para todos diz: não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Compreender, conhecer, para podermos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Entender os propósitos de Deus é uma chamada tua e minha. O que é que Deus quer para a tua vida? Sabes? Quais os dons que tu tens e como os podes exercer dentro do teu tempo e das oportunidades que Deus te concede? Essa é a grande chamada de Deus para nós, para usarmos bem o tempo, para vivermos a vontade de Deus. Há uma fábula sobre 3 demónios aprendizes que vêm à Terra para terminar a sua aprendizagem. E falam com Satanás, o maior dos demónios, e lhe contam os seus planos para arruinar a vida dos homens. O primeiro disse: eu lhes direi que não há Deus. E Satanás respondeu: isso não vai enganar a muitos. O segundo disse: eu vou-lhes dizer que não há um inferno. E Satanás também lhe respondeu: bem, mesmo assim não vais enganar muitos. E o terceiro disse: eu direi que não há pressa. E Satanás disse: isso vai arruinar milhares. Eu creio que esta é uma das grandes chamadas nossas para aproveitarmos bem o tempo que Deus nos dá para vivermos a sua vontade. E depois, a partir do versículo 18, ele nos fala como é que podemos viver essa vontade de Deus. E ele nos diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Encher-nos do Espírito é uma das chamadas maiores para podermos viver vidas com propósito e significado. Vivermos bem o tempo que Deus nos dá. Esta chamada para vivermos vidas cheias do Espírito é uma chamada para vivermos controlados pelo Espírito, o que nos levará a viver os frutos do Espírito como amor, gozo, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança. Enchei-vos do Espírito, ou seja, continuamente deixai que esse Espírito vos possa controlar, esse Espírito que já habita em vós possa encher a vossa vida. Quanto é que Deus tem da tua vida? Quais são as áreas em que tu estás a resistir ao pleno controle de Deus? Na verdade, a ideia não é quanto mais do Espírito podes ter na tua vida, mas quanto mais o Espírito pode ter da tua vida. Ou seja, deixas que Ele controle e exerça o pleno controle da tua vida. Às vezes nós comentamos muito o que
Como é que é uma vida cheia do Espírito? Eu penso que nesta passagem, claramente, há 3 evidências. A primeira delas encontramos no versículo 19. É uma vida em que há uma canção, em que há uma música, em que há uma edificação contínua, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia de que nós vivemos para edificar os outros. A segunda manifestação de uma vida cheia do Espírito é o versículo 20, claramente. Um coração sempre agradecido, no meio de tudo e em todo o tempo darmos graças, porque esta é a vontade de Deus, como diz a primeira carta aos Tessalonicenses. Romanos ainda vai mais longe, que diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daí podemos estar gratos ao Senhor por todas as coisas e no meio de todas as coisas. E finalmente, o versículo 21 fala que uma vida cheia do Espírito é uma vida sujeita, uma vida de serviço aos outros. Em vez de nos exaltarmos em nossas realizações pessoais, encontramos propósito quando servimos aos outros. 1 de Pedro diz: sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. A chamada para nós vivermos uma vida cheia do Espírito, para aproveitarmos o tempo que Deus nos dá, para vivermos para a sua glória, a sua vontade. Espero que tu e eu possamos fazer boas escolhas na nossa vida. Que assim seja.